Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740. Eu fiquei esperando ele, Rádio mano. Universal, AM 800. Então. AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso site, gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Facebook e também o Twitter, @GenteQueFalaAM. O WhatsApp é São Paulo 11 974012235, o chat da AltV e ainda um telefone que está sempre à sua disposição, São Paulo, 50526622. Toda quinta-feira o Gente que Fala tem a sua parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Então nós anunciamos como gente do MPD que fala e representando o MPD, o promotor de justiça, doutor Arthur Miliari Júnior. Prazer tê-lo aqui, doutor Arthur. Prazer, acompanhar a todos os ouvintes, todos os telespectadores, é um prazer muito grande estar aqui. MPD, traduz mais uma vez, reforça para a gente. O MPD é um movimento dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, capitaneado pelo nosso presidente, o Roberto. Dr. Roberto Liviano. E é um movimento livre, é um movimento dentro do Ministério Público, para os membros do Ministério Público, para nós discutirmos assuntos de interesse geral. Então, eu insisto nessa pergunta, nesta colocação, e sobre o MPD, né, para que a gente cada vez mais reafirme a importância do Ministério Público na comunidade. Exato. E você vê uma coisa interessante, né? Dentro do Ministério Público nós temos alas, né, políticas. E o MPD é uma ala extremamente democrática. Então, o dia que você tiver a oportunidade e os ouvintes quiserem assistir, o telespectador quiser assistir, é um movimento muito interessante, porque a gente chega lá, briga, discute, xinga, só não sai em vias de fato. Mas é um lugar muito bacana, porque você tem algumas pessoas que estão sentadas do seu lado, e ele fala assim, olha, eu não concordo com nada daquilo que você disse, eu sou totalmente contrário. Né? E sai a briga lá, essa é a discussão, é muito bacana. É assim que se chega a um consenso. Por isso que nós somos democráticos, né? Nós respeitamos a opinião alheia. Ricardo Gamal, que é empresário, prazer tê-lo aqui, Ricardo. Zé Copé, é um grande prazer estar aqui com os dois que estão nos acompanhando. É um prazer falar com seus ouvintes e teleouvintes, né? E quero reforçar aqui o que disse o doutor Arthur Migliani, que o MPD, eu já acompanhei, mesmo não sendo promotor ou não sendo advogado, sou economista, acompanhei já uma ou duas reuniões, é muito, muito interessante, né? E eu costumo dizer que quando todos pensam igual, ninguém está pensando. Então, das contradições de ideias é que surgem as soluções também, né? O senhor é economista e empresário, desculpe interrompê-lo, mas a sua participação na Fiesp, o senhor é de uma das diretorias da Fiesp? Sim, participamos lá na diretoria da micro pequena empresa, micro pequena indústria e média indústria da Fiesp. São 95% das indústrias do Estado de São Paulo, na verdade. Então, é uma participação muito efetiva. O nosso diretor titular, Milton Bogos, é muito atuante, né, junto aos interesses das micro e pequenas empresas, que são as que geram o maior número de empregos, na verdade, em todo o Estado de São Paulo. Interessante essa observação, e eu insisto aqui também, micro, pequena e média empresa. Quando a gente fala empresa, a gente tem a noção de que são aquelas gigantescas empresas que fazem a economia. A gente, nesse momento, nem se lembra das ramificações que sustentam esta grande empresa. Quando o senhor diz que representa 90%... 95% das indústrias do Estado de São Paulo são micro, pequenas e médias indústrias. É importante reforçar que muito da política econômica que é feita muito mais para o grande capital, né, as grandes indústrias ou os grandes bancos, esquecendo que o reforço das microempresas, das microindústrias, realmente é muito mais importante, né? Onde gera um emprego mais criativo, é onde o empresário realmente tem que se superar para
conseguir sobreviver na economia brasileira. Deixa eu aproveitar e trazer aqui para debate, para discussão, um assunto que está na pauta todos os dias, já que nós temos um empresário e alguém do Ministério Público, é a discussão sobre doações de pessoas jurídicas a campanhas. Comissão especial que discute a reforma política no Senado apresentou proposta para limitar doações eleitorais de pessoas jurídicas a candidatos. Pelo texto, né? A doação de cada empresa não poderá exceder 7% do total de gastos de campanha de cada candidato, um percentual que seria calculado com base no teto de gastos. Então, eu aproveito o empresário e um integrante do Ministério Público para que a gente possa discutir isso, doutor Arthur. Bem, eu tive a oportunidade de participar de 3 campanhas eleitorais como candidato. Deputado federal, deputado estadual e depois a prefeito. E não recebi nenhuma doação de campanha de empresas, apenas de pessoas físicas ou familiares. E foram campanhas extremamente pobres. Haja visto que você vê aí as campanhas multimilionárias que existem. Eu, particularmente, sou totalmente contra a doação de campanha pela empresa, porque a empresa ela não vota. Quem vota são os empresários e os empregados. E se você tem uma válvula aberta para que a empresa doe dinheiro para a campanha, não vai ser de graça. Não vai ser pelos lindos olhos verdes do candidato que se vai se dar dinheiro para a campanha. O que se faz é aquilo que nós estamos vendo aí na Lava Jato e que o diretor da Petrobras falou. É um jogo do toma lá, dá cá. E você tem um valor inicial que você antecipa para depois conseguir o contrato quando o sujeito for eleito. É o toma lá, dá cá. Eu sou visceralmente contra. Se você quer doar, você doa para a pessoa física, para o candidato. E não como acontece hoje, porque são para os partidos políticos. Evidentemente que quem faz a lei não somos nós, quem faz a lei é o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, evidentemente, tem o seu interesse maior em conseguir que empresas façam doações. Então, seria o legislar em causa própria? Com certeza. É lógico que é o legislar em causa própria. Agora, nós temos aí uma situação em que o Supremo Tribunal Federal está para decidir a respeito desse assunto. Já tem 6 votos, se eu não me engano, 5 votos contrários, e estava com vista para o ministro Gilmar Mendes não aprovar a doação por pessoas jurídicas. Nesse meio tempo, ele pediu vista e o Congresso está agindo e fazendo essa reforma com essa comissão para que a pessoa jurídica continue fazendo doação. Análise do empresário Dr. Ricardo Gamal. Eu mesmo, como empresário, eu corroboro as palavras do Dr. Arthur Miliani. Creio que a doação de empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, seja impróprio para as eleições. Né? Porque vejo que o que tem acontecido no país é uma sucessão de políticas econômicas voltadas às empresas doadoras de campanha e alguma concessão social à população, votante principalmente. Né? Então essa combinação, ela é nefasta, ela é contraprodutiva para o país. Né? Eu acho que, inclusive, em relação à doação para campanhas de pessoa física, deve existir um limite bem baixo para isso. Né? Ou seja, acho que a união das pessoas é que deve formar os seus legisladores e seus executivos de governo. Ricardo, doutor Arthur, tem um detalhe quando se fala em doação de campanha. O Tribunal Eleitoral... Eu estou vendo que na lei aqui é interessante o Brasil, né? Olha aqui, está escrito: esse percentual seria calculado com base no teto dos gastos comunicado à Justiça Eleitoral. Quem comunica à Justiça Eleitoral? O candidato. Então seria, né?
não poderia exceder 7% do total de gastos das campanhas de cada candidato, a doação. Mas você sabe como é que funciona isso? É uma coisa louca o Brasil. Você sabe como é que funciona isso tecnicamente? Como eu tive lá, eu sei. Sim. Então você pega e você faz uma projeção de quanto você vai gastar na campanha. Então eu falo assim, olha, eu vou gastar com a minha campanha 40 milhões de reais, ou 100 bilhões de reais. Então, os 7% é sobre esses 100 bilhões. Que o senhor informou que poderá gastar. Posso gastar até 100 bilhões. Quer dizer, o limite é o céu. Isso. Então, você não tem um valor. Então, cada candidato... São leis feitas realmente para não mudar nada. É uma loucura. Doutor Arthur, doutor Ricardo. Eu nem acreditei quando li isso aqui. Porque é o seguinte... É uma verdadeira pegadinha. Doutor Arthur foi candidato. Isso. Então, quando ele vai prestar contas... doutor, vou usar nós três aqui que estamos apresentando, participando do programa, né? O doutor Ricardo vai fazer uma doação para o doutor Arthur, campanha do doutor Arthur. Aí, R$1.000. Eu, do tribunal, quero saber se na conta dele existe a disponibilidade desses R$1.000. É a terra do faz de conta. Sim, sim. A terra do faz de conta. A semana passada nós... Mas é uma conta irreal. Eu tenho que fiscalizar se ele está doando o que ele tem. O que ele tem. E o limite dele. Ele tem um limite. Sim. Né? Então, antigamente você tinha um valor, se eu não me engano, eram 2% para a pessoa jurídica e 10% para a pessoa física do imposto de renda. Sim. Então, quer dizer, você tinha os valores irreais. Aí o que você faz? Você tem uma conta específica eleitoral, né, nome do candidato. Você faz a doação com cheque nominal, depósito ou transferência bancária. E aí você fica com o valor. Ah, bacana. Aí você vai fazer as contas. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Assim que não funciona. Isso daí é a terra do faz de conta. Fazemos de conta que estamos fiscalizando. Fazemos de conta que estamos fazendo tudo dentro da lei. E não é assim. E o dinheiro roda solto por aí, daí você vê dólar na cueca, você vê dinheiro em milhões e milhões rodando por aí. Doutor Arthur Miliari Júnior é promotor de justiça, o doutor Ricardo Gamal é economista e empresário participando desta edição de Gente que Fala. E a discussão da maioridade penal, ou a redução da maioridade penal. Voltando ao Congresso, doutor Arthur, eles não se entendem. Então, aprova, não aprova, a comissão aprova, vai em discussão, não se discute. Então, ontem teve uma artimanha, um artifício, recursos que alterou tudo. Agora é só para crime hediondo, não é mais para crime hediondo. Vamos chegar a eu não vou nem perguntar se vocês concordam ou não com a redução da maioridade penal. Bom, o que o Congresso está fazendo é a terra do faz de conta de novo, né? Porque em todos os sistemas que existem no mundo, ou você tem uma responsabilidade da pessoa por uma certa idade, ou você deixa ao livre-arbítrio do juiz. O sistema do common law, quer dizer, o sistema do direito americano, o sistema inglês, eles têm um certo arbítrio deixado à disposição do juiz. Não sei se o telespectador se lembra, o ouvinte se lembra, se vocês se lembram, que uma certa ocasião, dois meninos, um de 13 e outro de 12 anos, lá na Inglaterra, sequestraram um menino no shopping, de 2 ou 3 anos, mataram aquela criança. Você lembra? Sim, foi filmado e tal. A primeira pergunta que o juiz inglês fez para os meninos é: vocês têm internet na sua casa? Vocês têm telefone celular? Vocês têm contato com o mundo exterior? Sim, sim, sim. Então vocês vão responder como pessoas aptas a receber a punição. Foi assim que ele decidiu. Então a pessoa tem discernimento, e todos nós temos discernimento suficiente, e hoje com uma idade muito mais próxima da infância. Então você pega hoje uma criança de 4, 5 anos, já sabe mexer na internet. Você pega uma criança hoje de 8, 10 anos, tem e-mail, quer dizer, você não tem mais telefone, né? Eles têm e-mail, eles têm WhatsApp, tem as redes sociais. Então você tem hoje muito mais informações do que aquela que é do nosso Código Penal de 1940. Eu me lembro que uma ocasião
umas pessoas estavam falando sobre a Copa de 1958, e o pessoal foi pescar, esses meus amigos mais antigos foram pescar no Mato Grosso. 58. E o pessoal lá do Mato Grosso não sabia nem o que era a Copa do Mundo. Não tinha contato, já tinha ocorrido a Copa do Mundo no Brasil. As pessoas já de certa idade. Hoje, você assiste um acontecimento do outro lado do mundo... Nós assistimos a Copa do Mundo de 2002 ao vivo. Direto. Exato. 2014 também aqui. Sim, então, sim. qualquer lugar. Você está do outro lado do mundo e você está plugado, você está 100% antenado com o que está acontecendo. Então, é este o nosso mecanismo atual. A pessoa tem discernimento? Tem. A pessoa sabe o que está fazendo? Sabe. E aí tem que responder. Por isso que eu sou totalmente favorável à redução da maioridade penal para 16 anos. Doutor Ricardo? É um assunto controverso. Veja, qual é o nome que damos à justiça? Justiça. Certo? Sim. Então, o que é justo? Mas justiça não tem a ver com lei. Não. Tem uma diferença. Então, veja, o que é justo? Uma pessoa de 16 anos de idade, é justo ou não ser preso por um homicídio? Essa é a questão. Os que defendem que não se deve fazer a criminalização do menor, dizem que não tem resultados, principalmente no país que tem muitos problemas para educar o menor, e realmente é um problema, né? Dizem que não tem resultados. Mas a questão que eu mais procuro dizer é a questão da justiça mesmo. É justo. Então, os promotores têm debatido isso e a sociedade está debatendo. Eu acho que é justo, num certo sentido, para alguns crimes, você criminalizar um menor de 18 anos, de 16 a 18 anos. É importante até que a sociedade faça. Porém, eu volto a afirmar que aqueles que defendem a não criminalização do menor de 18 anos têm razão no sentido de que a Constituição também precisa dar sua contrapartida. O país precisa dar sua contrapartida aos menores. Qual seja? Que é o que o senhor está dizendo, né? Que é as condições para que os menores sejam educados, né? Então, existe também essa contrapartida que a sociedade tem que dar, né? A política econômica, eu volto a dizer, a política econômica no nosso país está sendo muito voltada para os bancos, para as multinacionais, não é? Para o grande capital, né? E não está olhando a sociedade. Então, você veja uma coisa, aumentamos os juros agora, os juros estão em 13,75%. Sabe quanto dá isso? Por volta de 250 bilhões de reais por ano. Exato. E isso a imprensa não fala. Isso ninguém fala. Essa mídia uníssona não fala. Então é importante que, a par de você fazer, do Estado criminalizar um menor de 16 anos, também dar condições às crianças para que não cheguem ao crime. Não é? Então, este lado que fala, vamos dizer, à esquerda, né, também é importante. Né? Você vê uma coisa interessante, né? Você tocou no assunto da punição. O Estado tem que punir ou não tem que punir, nós temos que educar. Concordo plenamente. Mas você tem que impor limites. E esses limites, você vê uma situação... Eu tinha um livro chamado Crime e Castigo, uma visão politicamente incorreta, que foi escrito por 2 juízes do Tribunal de Alçada Criminal, que já não existe mais. O Tribunal de Alçada Criminal hoje é todo o Tribunal de Justiça. E esses 2 juízes, eles pediram para o Paulo José da Costa Júnior, um advogado famosíssimo, professor de Roma, professor da USP, para fazer o prefácio do livro. Uma visão politicamente incorreta, porque todo mundo fala em direito penal mínimo, não pode punir, não sei o quê, e eles falavam, não, tem que punir. E o Paulo José da Costa Júnior falava o seguinte no prefácio: pois é, a pena intimida. A pena ela não precisa ser alta, ela tem que ser eficaz, tem que ser justa, tem que saber que a pessoa pode ser punida. Eu te dou um exemplo, ele fala no livro. Você está andando numa estrada e tem várias placas de 80 km por hora, mas você está a 110. Quando é que você diminui a sua velocidade? A hora que você dá de cara com o radar.
Por que você para e você diminui a sua velocidade quando você dá de cara com o radar? Porque você sabe que se você passar a 110, você vai ser punido. Porque aí não tem como. A pena é certa. Porque vai ser fotografado e a pena é certa. Então, nesse momento, você diminui. Então, a partir do momento que o ministro da Justiça... Na hora que vê o guarda... Mas o radar, você não precisa de guarda. Mas hoje, é o limite da estrada é 120, a pessoa vê o radar, reduz para 80. Exato. Foi quando o Ricardo falou sobre justiça, você vê a situação da justiça. Você não precisa ter ninguém para puni-lo. Basta ter o radar. Você sabendo que vai ser punido, você diminui. Então, você tendo a lei abstratamente, que eu falei, Sim. lei e justiça são coisas diferentes. Você tendo uma lei dizendo vai ser punido, isso intimida. Quanto aos resultados, o que inibiria realmente os crimes, né, dos menores? Em países que os menores são criminalizados, o senhor tem alguma informação ou dado que, na verdade, para termos alguma comparação e então, inibiu realmente? Porque a questão do resultado, a questão da justiça é uma coisa, a mas questão dos resultados também é importante. Mas esse comportamento em outros países é tão antigo, né, que nós que estamos passando por uma mudança. O que o Zancopé falou é exatamente isso. Nós não temos um parâmetro com relação a outros países. O nosso parâmetro seria Estados Unidos, aí a questão cultural é completamente diferente. Outro parâmetro, eu estou dizendo pelo tamanho do espaço territorial e a população em si. O outro parâmetro seria a Índia e a China, que são culturas totalmente diferentes. Ou a Rússia. Então, porque nós temos um país continental, com divergências enormes, não como um país como a Suíça, Suécia, Portugal, Espanha, que são países pequenos e a unidade toda, quer dizer... Na América do Sul se compara ao Chile, né? Que tem 12 milhões de habitantes e nós temos 200 milhões de habitantes. E aí, falando sobre a Fiesp, as micro e pequenas empresas, se nós nos comparássemos ao Chile, que é a Suíça... da América do Sul, dado do seu desenvolvimento, seria maravilhoso, né? Só que nós não temos esse parâmetro. Por isso que esse é o problema, de você tentar fazer comparação com realidades. O Júlio Melo, do Rio de Janeiro, é muito fácil defender a tese da redução quando se tem grana para bancar estudos de qualidade para o filho. Para quem não tem e vive com essas escolas públicas, paciência. No lugar de 50 presídios, deveriam ser feitas 100 escolas e com professores qualificados. Seria uma redução qualificada, até porque todos sabemos que cadeia só vai ensinar os jovens a saírem pós-graduados no crime, diz o Júlio Melo, do Rio de Janeiro. Quem mais aqui? Doutor Gamal, o ministro Guilherme Afife Domingos está fazendo um bom trabalho na pasta? Pergunta Mário Jorge, do Tatuapé. Então, ele tem lutado na questão, principalmente dessa questão de elevar-se as alíquotas mais suavemente para as empresas que estão no Simples, que vai até 3.600.000 reais por ano de faturamento, né? Para se elevar um pouco mais suavemente e ter uma espécie de alíquotas intermediárias até essas empresas poderem, que isso é um problema também, né? Então ele está lutando nisso e, além do que, também aumentar o próprio limite do Simples, que parece que pode ir para 7 milhões agora, né? Estão lutando para que isso ocorra. E é um estímulo, né, para que as empresas se desenvolvam. Eu sou professor de Direito Empresarial e sou promotor de falência e recuperação de empresa já há 16 anos, já indo para 17 anos. Então, eu acompanhei durante muito tempo a elaboração da lei atual de falência e recuperação de empresa, e aí quando você falava sobre o número 95% de micro, pequenas e médias empresas, quando você tira as médias empresas e fica só com as micro e pequenas empresas, hoje deve estar em torno de 92% de micro e pequenas empresas. Então, até na legislação, nós tivemos agora uma reforma por uma lei complementar, fazendo algumas alterações na legislação para favorecer as empresas em dificuldades econômicas. Então, até a gente tem acompanhado isso muito de perto, porque o meu cunhado ele é advogado de recuperação, né? Em empresas a respeito disso. Então, nós trocamos muitas ideias, né, sobre a possibilidade de se fazer um trabalho
específico para as micro, pequenas e médias empresas. E o AFIF tem trabalhado bem, conseguiu a aprovação da Lei Complementar 118 para criar, inclusive, no momento da votação dos planos econômicos das grandes empresas, uma classe específica, né, para as micro e pequenas empresas votar separadamente dos outros grupos. Ou seja, o ministro até que está fazendo o possível. Está tentando. A nossa crítica na Fiesp, da boa parte dos empresários, em relação muito mais à política econômica, né? O ajuste fiscal e essa coisa do ajuste fiscal, que mas é importante dizer, porque o Brasil há muitos anos optou, seja qual governo que entre, tanto do PSDB quanto do PT, o Brasil infelizmente optou pelo rentismo, né? O rentismo o que é a pessoa ganhar o dinheiro do próprio dinheiro, ou seja, ganhando juros em cima disso, sem aplicar na sem produção, a produtividade. Sem a produtividade. Inclusive, o setor de competitividade da Fiesp lançou um estudo agora, inclusive, do lucro líquido das empresas em relação ao lucro líquido do camarada que aplica no CDI, que aplica no tal do Tesouro Direto, que paga a Selic. O lucro líquido dá 4,8% das empresas e do CDI dá 11%. Lucro líquido. Então é um desestímulo à produção, à produtividade, é um desestímulo. Esse é um cenário de quando nós tínhamos a inflação altíssima. Isso. Mas esse é o objetivo. E o aumento dos juros, esse aumento dos juros gerará uma inflação maior. Eu explico. Quando as empresas vão ao mercado com seus produtos e não vendem o suficiente, no mês seguinte elas vão produzir menos, né? Então, essa menor produção gerará uma menor oferta também de produtos. Além do que, o custo unitário de cada produto sobe, porque os custos fixos são os mesmos. Então, ao longo do tempo, a inflação sobe. É incrível dizer isso, um economista dizer isso. Mas a inflação com juros altos, a tendência é de uma subida muito mais forte, muito mais consistente. Porque você desestimula, você desindustrializa a nação. Então, a nação há 25 anos tem optado pelo rentismo. O final disso é triste. E é mesmo, no que você está dizendo realmente tem uma coisa a ver. Se você não tem uma produção, você tem a produção, mas você não tem uma geração desse produto que levar para o mercado e saia e faça com que as pessoas comprem, você fica com o produto que já foi pago no seu estoque. E aí você tem duas fórmulas para você tirar isso aqui do estoque. Ou você queima o produto, ou você deixa estocado. Você fica estocado, você não produz. A cadeia produtiva ela não gira. Então você fica parado. Você fica parado, você não produz. Aliás, o governo brasileiro faz exatamente aquilo que diz a Constituição. A Constituição, no artigo 170, manda observar os princípios econômicos da empresa. E ele faz exatamente o contrário. Ele gera uma hiperinflação, atrai o capital estrangeiro, não para fazer a produção, não. Ele atrai o capital estrangeiro em cima de papel. A mesma coisa, eu pegar este papel e falar assim, olha, vale 1 milhão. Você coloca nesse papel aqui e mês que vem eu te dou 1.200.000. Quem não quer um negócio desse? Atrai pela volatilidade do mercado. O ministro Joaquim Levy, um homem do setor financeiro, que veio do setor financeiro, e fará uma política econômica naturalmente ligada ao setor financeiro. É natural. É uma coisa maluca. Você faz um ajuste fiscal de 70, 80 bilhões. E o que se aumentou de juros nesse tempo todo foi 100 bilhões. Que conta é essa? O governo tira mais impostos da sociedade para pagar mais juros aos bancos. É uma conta maluca. E a gente não entende como que na imprensa isso não sai. Não é? Porque os grandes analistas quem é que banca são ligados ao setor financeiro, os analistas econômicos. Ricardo, eu preciso ir para o intervalo. Nós temos que vir aqui nessa preciso... oportunidade para dizer tudo isso. Perfeito. É importante. Eu preciso, exatamente, gente que fala.
E hoje, gente do MPD que fala, Ministério Público Democrático. Toda quinta-feira, aliás, toda terça e quinta, nosso contato com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, batedores e todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, vamos falar sobre serviços oferecidos pela FIPESP aos seus associados. Vamos começar com acupuntura, uma terapia alternativa que trata enfermidades utilizando agulhas, sementes de mostarda, cristais em pontos específicos do corpo, chamados meridianos energéticos, que correspondem aos órgãos, às vísceras que se encontram em desequilíbrio. Gisele, quais doenças mais comuns tratadas por meio dessa terapia? Então, Zancopé, segundo o acupunturista André Gomes, que atende aqui na FEPESP, no Ocidente, mais conhecida pelos tratamentos de dores nos processos inflamatórios em geral, como nas lombalgias e nos torcicolos. Já na China, a acupuntura é a medicina oficial adotada para manter a saúde e o bem-estar das pessoas. O Hospital Central de Pequim chega a atender por dia cerca de 7.000 pacientes que buscam a cura por meio das agulhas. E Gisele, podemos dizer que a acupuntura hoje está mais evoluída com novos métodos de tratamentos? Se olharmos sob o ponto de vista da história, não. É incrível, mas essa técnica milenar tem mostrado cada dia mais eficaz no tratamento de cura de diversos tipos de enfermidades e da mesma forma como começou, há 5.000 anos, por meio do equilíbrio da energia vital. O que temos de novo é que, além da acupuntura tratar problemas de saúde, hoje ela passou a ser uma grande aliada na busca da beleza. Com a técnica milenar da medicina chinesa, é possível amenizar rugas, flacidez facial e corporal, gorduras localizadas, celulite, entre outros. E a acupuntura pode tratar qualquer tipo de doença? Sim, mesmo as mais graves, que estão passando por tratamentos pesados pela medicina tradicional. É comum, em alguns casos, o paciente ser acometido de tristeza e depressão, situações que a acupuntura é de grande ajuda. E a acupuntura ajuda a prevenção, Gisele? Sim, desde que sejam de ordem psicoemocional, é possível diagnosticar os distúrbios energéticos e tratá-los antes que sejam somatizados pelos órgãos e glândulas, evitando assim que as doenças se manifestem no corpo físico. E, para os mais interessados, podem obter mais informações na Coordenadoria Social, na Rua Venceslau Braz, número 206, no 9º andar, no centro, ou pelo site www.afipesp.org.br/social, ou ainda pelos telefones 11 3293 9592 e nos finais 9563 e 9572. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele Souza, que é do setor de eventos da FIPESP. Gente que Fala retornará em instantes. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje, Dr. Arthur Miliari Júnior, que é promotor de justiça, Dr. Ricardo Gamal, que é economista e empresário. Dr. Arthur Miliari Júnior, ele é membro do Movimento do Ministério Público Democrático, MPD, e toda quinta-feira nós fazemos Gente do MPD que fala. Doutor Arthur, a sua opinião sobre o Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre presente, qual a sua opinião sobre a atuação do juiz Sérgio Moro na Lava Jato, que está provocando reclamações por parte da OAB? Bom, eu não conheço o processo, mas é aquele negócio, né? O Ministério Público produziu algumas provas, a Polícia Federal produziu outras, e o juiz tem que decidir. Quer dizer, se ele tem uma consistência de provas ou de indícios suficientes de autoria, ele tem que agir. Está na lei. Quer dizer, ele deve estar fazendo, pelo que eu tenho acompanhado, aquilo que todo o Poder Judiciário deveria fazer. Mas o que acontece? Nesse caso específico, como está envolvendo o patamar de cima, né, vamos dizer, a High Society, então causa alvoroço. Aliás, é uma coisa que eu sempre brinco, né? O dia que um deles foi preso, um dos empresários foi preso, falou assim: nossa, mas que país é esse? Eu sou amigo do fulano. Quer dizer, não está acima da lei, é isso? Eu acho que a atuação dele deve estar correta. Ele quis dar uma carteirada. Exato. Eu, por exemplo, nem uso mais minha carteira. Você sabe qual é o apelido da carteira para os policiais, né? A carteira vermelha. E os juízes também usam a carteira vermelha. Chama de mentirosa. Né? Porque você sempre está com uma mentira junto. Né? Eu não uso mais, eu escondi. Nem tem motivo. Não faço mais. Aliás, o anonimato é muito bom. O Éder Medeiros da Vila Zilda diz: é engraçado pessoas defendendo aqueles que são contra. Ele se refere à redução da maioridade, né? Parece que estamos falando de coitadinhos. Coitados são as famílias dos que são mortos. Defender bandido, diz o Éder Medeiros da Vila Zilda, leva para casa. Né? Essa é
a mensagem do Éder Medeiros da Vila Zilda. Algo a acrescentar, não? Tem uma passagem lá do Bolsonaro, que eu estava numa discussão lá no plenário com a Benedita da Silva. Aí o Bolsonaro, né, com aquelas tiradas que ele tem, virou e falou assim: faz o seguinte, então. Ô, Benedita, dá o endereço da sua casa, que nós vamos mandar os menores para a sua casa, você cuida deles. Ela ficou quietinha. Não fez mais referências, né? Exato. Mas a verdade também é preciso ser dita. É preciso dar aos menores também as condições de um país, de uma nação. Porque é fácil criminalizar, mas a nação precisa dar contrapartida também. Ou seja, precisa dar ao menor aquilo que o Arthur estava falando, que é o seguinte. Mas, doutor Ricardo... Você precisa dar condições a ele de perceber também o que é o certo e o que é veja, errado. Ricardo, mas aí nós retornamos à mensagem do Júlio Melo, do Rio de Janeiro, que não importam 50 presídios, importam 100 escolas. 100, mas aí que está. Mas veja 100 bem, escolas. Você só consegue fazer uma mudança quando você tem a ruptura de um sistema. Isso é cíclico. Daí vem a palavra enciclopédia, né? Em ciclos paideia, nos ciclos as verdades. Então você vai fazendo, você chega em determinados momentos que aquele sistema que está vigendo, ele esgotou. Então você tem que tomar uma medida drástica. Aí para você nascer um novo sistema. Esse novo sistema, ele vai chegar numa hora, ele vai esgotar. Então nós precisamos fazer uma mudança. Até eu tenho o meu blog e eu já escrevi, nós temos que fazer agora a mudança da Constituição em tempo de paz, que sempre historicamente nós fizemos a mudança da Constituição ou em tempo de guerra ou em tempo de grande movimentação social. Agora, para você educar, nós temos gerações que já estão perdidas. Gerações brasileiras, pelo menos umas 3 gerações, já foram perdidas, porque elas já estão culturalmente ligadas ao crime. Fazem parte do crime organizado. Eles estão dentro da estrutura do crime organizado. Então, nós temos que pegar e tomar uma atitude daqui para frente. Esse pessoal, ele se perdeu. Ele se perdeu e você pode pegar... Ele não é criança de baixa renda, pessoa sem cultura, não. Não. São todas as camadas sociais que está impregnado a cultura do crime. Então, nós precisamos fazer uma mudança. Essa mudança, infelizmente, tem que ser com remédio... O bandido virou mocinho na comunidade. Lógico. Isso é questão de anomia. Né? A anomia, sim. Anomia que é uma situação social em que as pessoas não acreditam no Estado, acreditam na solução prática. Então é que eu digo que o bandido virou mocinho. Virou, exato. O Estado fica vago, né? Exato. Então, o Marcelo de Moema cumprimenta a produção do Gente que Fala, gente do MPD que Fala, diz que era ouvinte do Linha Direta com a Justiça. Linha Direta com a Justiça era apresentado pelo Milton Parron na Rádio Bandeirantes, então mudou a fórmula, e o Marcelo agradece a presença do Ministério Público aqui, porque ele acompanhava frequentemente. Participei muitas vezes. O que eu bato nessa questão é que existem duas coisas diferentes. Uma é a justiça. É justo. E a outra são os resultados. Eu não sei se os resultados serão bons. No primeiro momento, acho que não. O Dr. Roberto Liviano veio aqui já da outra vez e disse que só 2% dos crimes hediondos são cometidos por menores de 18 anos. Ele é visceralmente contra a minha opinião. Sim. Não, isso é que é bom no MPD, não é? Mas é preciso levar em conta também. E levar em conta a contrapartida da sociedade. Se a sociedade não der essa contrapartida, e nós devemos realmente bater forte nisso, né? Pagar 250 bilhões de reais de juros para os bancos e não investir e tirar da saúde e da educação é uma coisa terrível. Uma nação não se constrói assim. O senhor insistiu hoje mesmo no programa sobre o que se paga de juro, né? E a baixa produtividade e o que se paga de juro. Mas não é difícil para a população em geral entender esse mecanismo do governo pagar juro? Nós não temos uma conscientização de que a economia vai para o buraco com isso.
Nós não, quando o senhor diz a imprensa não fala, a imprensa não chama atenção, a imprensa não destaca isso, eu acho vejo dificuldade no entendimento disso. Né? As pessoas não sabem, por exemplo, o que é a Selic, que a Selic é só para balizar o spread bancário. Né? É realmente então, complicado. É um negócio realmente muito complicado. difícil. São termos econômicos. Fala para o spread bancário, o que é isso? A gente pode tentar explicar em palavras mais simples. Quando você pega um dinheiro do banco emprestado, você paga uns juros a ele. Ou seja, por aquele empréstimo, o banco te aluga um dinheiro e te cobra uma taxa do aluguel disso. O Estado, o governo também. Não é? O governo também pega dinheiro emprestado. Também solta títulos dele, cheques dele para os bancos e esse dinheiro o governo utiliza ou não, mas paga juros aos bancos. O que tem acontecido no Brasil é que o governo, na verdade, tem gastado menos do que arrecada desde 1994, que foi quando a lei da responsabilidade fiscal. E a dívida tem subido muito. Ora, se você é uma família, você está gastando menos do que você arrecada, por que a sua dívida com o banco está subindo tanto? Por quê? Porque o banco está cobrando taxas de juros extorsivas. Com o governo brasileiro tem acontecido isso também. Os juros viraram um problema nele mesmo. Não é? Então a pessoa não consegue mais pagar e o governo também. A dívida vai subindo e o governo é obrigado a cada vez mais pagar mais juros em detrimento da sociedade, de investir na sociedade. Não é? Então, eu com esse dinheiro todo de juros, dava para fazer em 10 ou 20 anos, em 10 anos, a desfavelização do Brasil completa. Completa. E o problema do crime do crime organizado, principalmente, seria muito menor, seria realmente inibido. Né? Teriam resultados mais efetivos, na minha opinião. Doutor Arthur, Roberto da Vila Sônia, a Fundação Casa consegue recuperar menor infrator? Olha, eu não trabalho com menor, eu trabalho na área empresarial. Sim. Trabalhei durante 12 anos no Tribunal do Júri, e estou há 16 anos na área empresarial. Então, eu não teria esse dado, mas eu vou falar como um leigo. Eu vou falar como você tem a mesma visão que eu como pessoa, pai de família. Eu não acredito. Agora, se a Fundação Casa conseguir recuperar já está cumprida a sua missão. Porém, ontem, ouvindo as rádios, teve uma visita da Defensoria Pública e a Comissão dos Menores, lá de Defesa dos Menores, que foi numa Fundação Casa e os menores foram espancados violentamente, braço quebrado, olho roxo. Então, é o tipo da coisa que você não consegue recuperar. Você não consegue. Dessa forma, não consegue. O nosso modelo, eu concordo com o Ricardo, quando ele fala que nós precisamos fazer uma mudança estrutural. E isso passa por uma coisa muito simples. Quando eu estudei nos bancos escolares lá no início, eu fiz escola pública. Eu não sei se vocês fizeram escola pública. Somos do tempo que a escola era risonha e franca. A escola pública, você tinha um respeito, para com o professor, que era uma coisa impressionante. E o professor, eu lembro que eu sou de Sorocaba, né, criado em Sorocaba, e lá o professor, a dona Trindade, ela tinha um carro zero. E o carro zero não era o carro zero em 1970, não era como hoje, né, que todo mundo tem, vai lá na concessionária, paga em 60 meses e tem o carro zero. Mas ela tinha um carro zero. Então, mostrava que o professor tinha... Era valorizado, reconhecido. Um bom salário, era reconhecido tanto pelo governo como pelos alunos e pela comunidade. A pessoa ser professora era digno. Hoje, infelizmente, nós não temos isso. Sabe que na China, o camarada ser professor é um dos maiores status que tem. Sim. Sou professor. Dom Pedro II chegou a dizer que se ele não fosse o imperador do Brasil, ele gostaria de ser um professor para poder educar e para poder orientar a vida das pessoas.
Isso é maravilhoso. Lá atrás, Dom Pedro II falou isso. Doutor Arthur, a presidente Dilma Rousseff afirmou ser insustentável o reajuste de até 78% aprovado a servidores do Judiciário pelo Senado. O projeto de lei prevê aumento entre 53% e 78,56% escalonado de julho de 2015 até dezembro de 2017 em 6 parcelas, mais ou menos como faz as Casas Bahia. Caso ela opte por vetar, o Congresso deverá analisar esse veto. Tem que vetar. Tem que vetar porque é o seguinte, isso quebra a economia do país, que já está tão combalida. Nós não temos nenhum tipo de condições de dar um aumento nessas proporções. Porque o que acontece? O Poder Judiciário é aquele que baliza todo o vencimento dos demais poderes. Então, quem recebe aumento primeiro é o Poder Judiciário. Daí, todas as outras carreiras públicas vão enganchar nele e vão querer, opa, também quero. Sim, porque isso está na Constituição. A baliza principal é o Poder Judiciário. Então, isso é uma forma de tungar a economia nacional. Isso é um golpe que o Congresso Nacional fez, não contra o PT, mas contra o povo brasileiro. Porque se você der um aumento nessas proporções para o Poder Judiciário, isso vai levar em consideração o Poder Executivo, o Legislativo, as PONES que eu estou vendo aqui na nossa pauta, tem os ASPONES. Isso vai dar o reflexo para... Isso é o federal. Para o estadual, do estadual vai para o municipal, todo o mecanismo, todos... Você que está numa prefeitura, lá no Xiririca da Serra, você que está lá em São Sebastião da... Ou seja, é o efeito cascata. Né? É o efeito cascata. Quebra o país. Eu vou voltar mas, aqui. Veja, mas, olha, doutor, só que ainda assim é melhor que o aumento dos juros. Porque, doutor Ricardo, pelo menos dá à economia algum efeito multiplicador. Não, mas você não de pode negócio. É que o doutor Arthur esclarece o fato. Esse reajuste ao judiciário foi aprovado pelo Senado. Então, aqueles que discutem no Senado estão se outorgando o reajuste. Lógico. Porque é vinculado. É que as pessoas, o doutor Arthur acabou de esclarecer. O aumento do judiciário provoca um efeito cascata. Lógico. Primeiro a ser beneficiado, lógico, senadores que estão porque aprovando. Porque o que acontece? Vamos mandar... Não é para o senador. Não. Porque aí é a política. Não. Nós temos dois tipos de política. Mas quando se fala no teto, quando se fala no teto do servidor público, ele é balizado pelo judiciário. Exato. Aí, através do judiciário, esse balizamento se reflete no Congresso. No Congresso, mas são para os funcionários. Porque a forma de você fazer a remuneração dos juízes e promotores é diferente. Perfeito. Que vai para os senadores e deputados. Mas o segredo está aqui. Como eles vão outorgar para o judiciário, reflete nele. É lógico. É isso. É um mecanismo. Isso que a população não vê. É um mecanismo maldoso. Né? Aí eles estão beneficiando o judiciário. Não, eles estão beneficiando a si porque próprio. É muito mal que eles cheguem lá e se outorguem o reajuste. Tem outro detalhe. Além deles se legislarem, eles ainda vão pagar os juros para os bancos. Esse é o pior de tudo. Esse que é o pior de tudo. Se eles falassem assim, bom, de onde vai sair o dinheiro? A gente não paga os juros para o banco. Então tá bom. Maravilha. Ótimo. Beleza. No dia seguinte, o banco ia criar uma outra sobretaxa para acabar com os correntistas. É possível limitar, como o senhor se referiu, o número de comissionados em São Paulo? Comissionado é aquela velha história de funcionário que não presta concurso, que não é concursado e é comissionado. Esta é a palavra maravilhosa que nós temos no Brasil. É possível limitar? O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso em mais de 1 milhão de vezes, sobre nepotismo. Agora, o que eles fazem, os deputados? Eles pegam... Como é que funciona isso? Eu trabalho numa campanha eleitoral para o Ricardo. Eu vou falar assim, eu vou trabalhar para você de graça, Ricardo. Você fala, obrigado, né? Legal, né? Você gosta de mim? Eu confio em você.
Só que, na verdade, eu não confio em você porcaria nenhuma, porque não importa a sua coloração partidária, se a sua coloração é amarela, azul, verde, cor de abóbora, não importa. Contrapartida depois. A contrapartida é você me contrata para o seu gabinete. Aí você chega no gabinete, tem 20 comissionados. Aí você fala assim, bom, agora eu não tenho mais o que fazer. Como é que funciona esse jogo político? O jogo político é muito simples. Eu chego para o presidente da Assembleia Legislativa e falo para ele assim, ó, eu sou deputado. E falo para o presidente, você tem interesse em aprovar o seu projeto, só que você vai ter que me aprovar aqui mais comissionados para o meu gabinete. Aí você fala, bom, mas eu não posso porque se eu fizer isso eu tenho que abrir para todos. E por que você não abre para todos? Aí ele chama os líderes dos partidos, quantos comissionados você precisa? Eu quero 10, eu quero 15, eu quero 20, eu quero 30. Eles falam assim, não, vamos fazer 10. Tá bom, vamos fazer 10? Vamos fazer 10. Ah, então tá, maravilha. O senhor foi gentil, porque na Assembleia Legislativa são 32 cargos para cada deputado. Eu tô dizendo não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Pô, se formos em países do norte, nós temos casos de 100 funcionários por deputado. Zancopé, e tem mais uma ainda, você não tem noção. O Supremo já decidiu, não pode haver nepotismo. Ótimo, não pode haver nepotismo. Mas sabe o que eles fazem? O Poder Judiciário faz isso. Então o juiz, eu nomeio a mulher do outro juiz para ser perita no processo. Juridicamente, legalmente não tem problema nenhum, mas imoralmente? Aí eu, como juiz, nomeio a outra... Nomeio o meu filho. Sim, Aí eu nomeio o filho do Ricardo. Sim. O Ricardo vai, não é comigo, vai para outro cara. Sim. Faz uma rede de ação, de bons amigos. Um network. Amigos dos amigos. Os amigos dos amigos, tudo. Para os inimigos, dura a letra da lei. O rigor da lei. O rigor da lei. Para os indiferentes à lei, os inimigos, o rigor da lei. Era uma frase do Getúlio Vargas. Sim, né? sim. Eu estou escrevendo um livro que vai se chamar Fórum, onde campeia a corrupção. Maravilha. Que não existe. Não existe. É um livro de ficção. Sim. É um livro de ficção, onde os personagens são fictícios e vai sair tudo da minha cabeça. E a realidade vivenciada. Não é realidade vivenciada. Eu tenho só 38 anos de fórum. Qual é o blog do senhor? Qual é o blog? Como é que acessa? O mais fácil é entrar na internet, é Defensor da Sociedade. Arthur Ou meu Miliari. nome, né? É www. Arthur Miliari, tudo junto. Esse Arthur, Miliari é Migliari. O Arthur está lá, só que é com TH. O é Arthur. com TH. Arthur Migliari, .blogspot.com.br. O Júnior não. Não, só Arthur Migliari. Arthur com TH, Migliari. GL. Ok? GL, exato. Agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu falo demais, né? Muito bom. Ricardo Gamal, bom tê-lo aqui mais uma vez. Prazer estar aqui. Grande prazer. É aquela coisa, né? Quando todos pensam igual, ninguém está pensando, então o debate de ideias é muito importante para o Brasil e para o mundo. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, que tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação da aniversariante de hoje, Rayala Brandão e Pedro Schiavon. Na pauta, José Carlos Sicarelli, a produção cultural de Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.